Abre a tua Bíblia no Evangelho de João, João capítulo 5, versículo 17. João 5, 17. Quero dar só um aviso. Terça-feira agora, nós vamos ter na igreja sede a nossa festa de celebração entre células. E nós damos o nome dessa festa de Festa do Fruto Fiel. Vai ser uma noite onde cada líder vai estar ali com a sua célula, tá bom? Se alegrando e celebrando, se alegrando por aquilo que Deus ele fez nesse ano em 2021 na vida das células dessa igreja. Então, terça-feira agora, no dia 28, eu convoco essa igreja a partir de 7h30 da noite, o culto vai começar lá na igreja sede, você está lá conosco, tá bom? Se você faz parte de uma célula, vá somar com a tua liderança lá no culto do Fruto Fiel. Pastor, eu não faço parte de célula nenhuma. Ainda hoje você pode sair daqui pertencendo a uma célula, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Cadê os líderes de célula aqui? Levanta a mão aqui, tem um aqui, dois, tem um daí lá atrás, tem a Vanice ali, tá bom? Então ainda hoje você pode sair daqui debaixo de uma autoridade espiritual e pertencendo a uma célula, tá bom? Então, em nome de Jesus, terça-feira, festa do fruto fiel. Glória a Deus. Quem achou João capítulo 5, versículo 17? Diga amém. Vamos ler? Diz assim, versículo 17 apenas, diz assim: Disse-lhe Jesus: Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Eu vou ler novamente, porque é só esse versículo que eu quero trazer de reflexão essa noite, tá bom? Versículo 17 diz: Disse-lhe Jesus: Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Glória a Deus. Se você tem Bíblia, levanta a tua Bíblia nessa posição. Se você não tem, levanta a tua mão essa noite. Feche teus olhos. Diga assim: Senhor Jesus, Espírito Santo, essa noite eu necessito ouvir a tua voz. Espírito Santo, fala comigo essa noite. Usa o pastor em o nome de Jesus. Diga amém para Jesus. Dê um aplauso para Jesus bem bonito mesmo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero que você possa se atentar àquilo que Deus tem para ti essa noite. Porque Deus ele sempre tem algo. Nós costumamos chamar, quando Deus ele libera uma palavra diretamente para ti, nós costumamos chamar essa palavra de uma palavra rema. Pastor, palavra rema. Sim, quando da parte de Deus ele libera uma palavra exclusivamente para a tua vida. Sabia disso? Pastor, e num culto Deus ele libera palavras remas sobre a nossa vida? Libera. Mas eu ensino para essa igreja uma coisa: Deus ele está nesse lugar e está falando. A partir do momento que nós abrimos a Bíblia e nós começamos a ler aqui versículos bíblicos, e sempre tem algum vaso, alguma mulher, algum homem aqui em cima do altar trazendo a palavra, pode ter certeza, Deus ele se compromete em falar com a igreja. Só que para aqueles que querem ouvir de Deus, ouvir a voz de Deus, só existe um passo. Pastor, qual é? É você querer ouvir a voz dele. Pastor, existe a possibilidade de eu estar na igreja e não querer ouvir a voz de Deus? Existe. Com certeza existe, tá bom? É aquilo que eu costumo ensinar para nós aqui, que todos nós que estamos aqui na igreja, até mesmo eu que estou aqui em cima do altar, tem que existir uma expectativa no nosso coração em querer ouvir aquilo que Deus ele tem para a nossa vida, em querer receber aquilo que Deus tem para a nossa vida naquele dia, naquela célula. Pastor, uma expectativa no meu coração? Sim, tem que existir uma expectativa. Deus ele trabalha com o poder da expectativa. Aquilo que você querer
de acordo com que o teu coração ele arde, ele chama, ele tem uma chama para ouvir aquilo que Deus tem para a tua vida, vai ser dessa forma que Deus ele vai falar contigo, seja num culto, seja numa célula, seja em qualquer outro lugar. Então, pastor, eu tenho que estar no culto ou na célula, em qualquer outro lugar, quando eu for, eu tenho que ter uma expectativa no meu coração em querer ouvir aquilo que Deus ele tem para a minha vida? Sim, tá bom? Sim, em nome do Senhor Jesus. Quantos têm expectativa em querer receber algo de Deus aqui essa noite? Glória a Deus. Deus ele vê o coração, tá bom? Deus ele vê a expectativa do teu coração, mas é um ensinamento da forma e o modo que nós temos que comparecer na presença de Deus com o nosso coração sedento para beber da água e comer daquilo que Ele nos oferece, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Mas o tema que eu quero trazer para a nossa palavra essa noite, eu quero que você me acompanhe. Eu quero trazer dentro desse tema, desse versículo, um tema que diz dessa forma: Deus não para o seu trabalho. Repita comigo: Deus não para o seu trabalho. Glória a Deus. Quando você olha na Bíblia, você percebe uma coisa. O que, pastor? Que o nosso Deus, ele é um Deus trabalhador. Trabalhador, tá bom? É tanto que se tu folhear as primeiras páginas da Bíblia, que é o livro de Gênesis, você vai encontrar ali, né, vamos dizer assim, a forma escrita mais exata, onde a palavra de Deus indica, aonde Deus ele está ali trabalhando em movimento, quando ele está criando o sol, a lua, a luz, criando os animais, criando aí os peixes, por fim cria o homem. Então naquele momento ali Deus ele está trabalhando, tá bom? Trabalhando. E eu entendo uma coisa, que existe pessoas, homens, mulheres, que às vezes podem passar nas suas cabeças, no tempo de hoje, que Deus ele é, por exemplo, vou aqui trazer uma ilustração, um exemplo, que Deus ele é aquele velhinho que fica sentado no trono, sem fazer nada. Pasmem, mas tem pessoas que pensam um Deus dessa forma, um ser, um homem, meio velhinho, que está sentado no trono, e passa eternidade e eternidade, só observando e não fazendo nada. Pastor, essa perspectiva, essa visão está errada, completamente errada, essa é a verdade, tá bom? Completamente errada. Quero que você entenda uma coisa essa noite: Deus, Ele sempre trabalhou e hoje Ele continua trabalhando. Em outras palavras, Deus Ele sempre está em movimento, entenda isso no nome de Jesus. Todos os dias, todas as horas, Deus ele está se movimentando, tá? E eu até creio que Deus ele trabalha sim para todos, quando eu falo em questão de humanidade, mas ele trabalha mais para aqueles que nele esperam. Todos aqueles que nele esperam alguma coisa, pode ter certeza, Deus ele está trabalhando para a tua vida, a respeito da tua vida, para que algo aconteça na tua vida. Deus ele está fazendo alguma coisa. Pastor, mas eu não estou vendo, pastor. É isso mesmo que nós queremos aqui, tentar aqui entender, porque nem todas as vezes nós enxergamos o trabalhar de Deus na nossa vida. Mas você tem que entender que não é o fato de você não estar vendo nem ouvindo, seja o porquê Deus ele não está trabalhando, não. Às vezes nós não vemos nem ouvimos, mas mesmo que eu não veja e nem ouça, Deus ele continua trabalhando, tá bom? Pastor, quem falou isso na Bíblia? Jesus, no versículo que nós acabamos de ler, versículo 17. Jesus disse assim, ó, disse-lhe Jesus, meu Pai trabalha até agora. Em outras palavras, pastor, mas a Bíblia fala lá no livro de Gênesis que Deus ele descansou no 7º dia. Sim, ele descansou, mas ele não parou de trabalhar, ele não parou de se movimentar.
Você tem que entender isso no nome de Jesus. Jesus, ele disse, olha, meu Pai, ele trabalha até agora. Em outras palavras, que Jesus queria dizer para os discípulos, aquela multidão, olha, meu Pai, ele trabalhou no início, meu Pai está trabalhando no meio, meu Pai vai trabalhar até o final. Então, meu Pai está sempre trabalhando. Aí Jesus concluiu dizendo, e eu também trabalho. Eu também trabalho. Então, eu quero que você pegue isso que eu quero trazer para o teu coração essa noite, tá bom? Deus, ele está trabalhando. Entenda isso no nome de Jesus, tá bom? Trabalhando. Deus, ele está se movimentando. Deus, ele está fazendo alguma coisa, tá bom? Mas você pode, se está meio confuso, porque você não vê e você não ouve. Mas existem alguns textos na Bíblia que eu quero trazer para nós essa noite. Eu quero que você me acompanhe, tá bom? Em o nome do Senhor Jesus, eu quero que você entenda nesse início isso. Deus, ele trabalha. E primeiro, Deus, ele trabalha ainda que você não o veja trabalhando. Pastor, Deus, ele trabalha ainda que eu não o veja trabalhando? Sim, tá bom? Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao 4, diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vai à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Olha só, entenda aqui no nome do Senhor Jesus. Jeremias, ele faz referência dentro de uma visão que um dia Deus, ele deu para ele. E a Bíblia fala agora que Jeremias, ele vai em um lugar chamado casa do oleiro. Seria a mesma coisa de falar que Jeremias entrou dentro de um lugar onde se fabrica vasos. Se fabrica vasos de barro, né? O oleiro, ele faz vasos de barro. E o Jeremias foi. E a Bíblia fala que quando Jeremias, ele entra nessa casa do oleiro, sabe o que ele vê? Ele vê Deus rodando o vaso, né? Na máquina que faz ali o vaso. E a Bíblia fala aqui que ele vê Deus trabalhando com a roda, trabalhando ali com o vaso. Essa foi a visão que Jeremias, ele viu. Ele entrou e viu Deus na máquina que faz vaso, rodando, trabalhando o vaso, trabalhando. E você vai convir comigo que vasos, depois de terminados, muitos são lindos, essa é a verdade. Um vaso depois de concluído, ele serve para ficar de decoração em um canto da casa. Ele serve para botar aquela rosa do deserto. Ele serve para ficar nos altares da vida, tá? Certos tipos de vasos que o oleiro ele faz, ele serve para isso. E eu não sei se você já ouviu, mas eu te adianto essa noite pela Bíblia Sagrada. Primeiro, Deus, ele é o oleiro. E o oleiro, ele sempre está trabalhando, ele não para de trabalhar. E o que o oleiro faz é vasos. Eu não sei se você sabe, mas pastor, e quem é o vaso onde o oleiro está trabalhando constantemente, pastor? O vaso é você. Você é o vaso aonde Deus ele está trabalhando constantemente, tá bom? Mas entendam uma coisa aqui no nome de Jesus. O vaso, tá? Tenta entender isso. Em muitas das vezes, ele não enxerga o trabalhar do oleiro. O vaso, ele não vê o trabalhar do oleiro. E às vezes você até pensa que o oleiro está descansando, não está fazendo nada. É aí que você se engana. Porque o oleiro, ele não para de trabalhar. Então mesmo quando você não está vendo e enxergando, Deus, ele está trabalhando na tua vida.
Até mesmo naqueles momentos que você olha e pensa assim, mas cara, tá dando errado as coisas. Parece que está tudo dando errado para mim, pastor. Mas a Bíblia fala que o vaso, em certos momentos onde o oleiro está trabalhando na vida dele, tem momentos que ele se quebra. Pastor, tem momentos que o vaso se quebra? Tem momentos que o vaso se quebra. E quando o vaso quebra, pastor, o que acontece? O oleiro fica sem paciência e agora vai para outro vaso? Não. Esse oleiro, que é trabalhador, que é o nosso Deus, se quebrou, ele amassa novamente o barro, amassa, e sabe o que ele faz? Ele começa novamente a moldar o vaso. Ele começa a moldar, e o vaso muitas das vezes não vê isso. Uma das coisas que eu e você temos que entender na nossa vida, sabe o que é? Que a forma que Deus ele trabalha é diferente da nossa. Eu sei que como homem, muitas das vezes nós queremos ensinar Deus a trabalhar. Pastor, e é errado ensinar Deus a trabalhar? Completamente errado. Porque até mesmo a Bíblia fala que os pensamentos de Deus, Ele não são os teus pensamentos. E eu quero que você entenda uma coisa no nome de Jesus. Quando a Bíblia ela fala que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que esperam em Deus, não se escandalize. Mas as coisas boas que acontecem na tua vida colaboram para o teu bem. É o oleiro trabalhando na tua vida e colaborando para que a tua vida vá para frente. Mas até mesmo quando as coisas, e você olha aos olhos normais e físicos e humanos, e você percebe que as coisas não estão muito legais, ou saindo da forma que você queria, eu quero que você entenda uma coisa. Ainda assim, é Deus te dando livramento, trabalhando, fazendo alguma coisa, mas para que um dia essa obra ela seja concluída e você seja um vaso lindo e perfeito, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. E nós temos que entender isso, que o agir de Deus nem sempre nós vamos ver. É legal quando Deus ele faz um milagre na nossa vida de uma forma sobrenatural. É muito legal. É muito legal quando Deus ele usa o Moisés na frente de todo o povo de Israel e dá uma palavra para Moisés, fala assim: Moisés, o que tu tem na mão? Diante de todo o povo, 2 milhões de pessoas. O que tu tem na mão? Eu tenho um cajado. Toca na água, Moisés, porque quando tu tocar o mar vai se abrir. E a Bíblia fala que Moisés chega lá e toca o cajado na água. E sabe o que acontece? O mar vermelho se abre aos olhos de toda aquela multidão vê e fica ali admirada com a grandeza e o poder de Deus. Poxa, Deus abriu um mar de quase 20 quilômetros, aonde a população, quase 2 milhões de pessoas, passaram quase o dia todo para atravessar aquele mar. E quando eles chegam lá do outro lado, sabe o que acontece? Os faraós estão vindo atrás. Quando o último israelita passa, quando o último animal do povo hebreu passa, a Bíblia fala que o mar volta a ser ao normal na frente de todo aquele povo. É bom demais, a verdade é, nós vermos milagres a olhos nus, é bom. Glória a Deus por isso, tá bom? É tanto que, quando você pega essa passagem de Moisés e o Mar Vermelho, quando chega lá do outro lado do mar, sabe o que acontece? Miriam, mais Arão, mais a tribo de Israel, eles vão se alegrar, eles vão festejar, eles vão dançar. A Bíblia fala que eles dançam, glorificando a Deus por aquilo que Deus fez, abriu o mar, fechou o mar. Glória a Deus por isso, tá bom? Mas eu quero que você entenda essa noite, nem sempre você vai ver com os teus olhos o agir de Deus. Pode acontecer de Deus Ele trabalhar na tua vida enquanto você está dormindo. Pastor, Deus ele trabalhar na minha vida enquanto eu estou dormindo. Sim. A forma que Deus enviava o maná para o povo israelita no deserto, sabe como é que era a forma? Todo o povo israelita ia dormir.
quando eles acordavam de manhãzinha e saíam das suas tendas, eles avistavam o maná sobre a terra. Caía do céu. Mas quando eles acordavam pela manhãzinha, o milagre já tinha acontecido. O maná já estava sobre a terra e só era eles ir lá pegar a porção que dava para cada família e trazer para dentro da sua tenda. Eles não viam. E eu entendo uma coisa, que às vezes quando você não vê como o milagre ele é feito, a pessoa tende a não acreditar. Pastor, a pessoa tende a não acreditar quando o milagre não é tão visualizado. É tanto que no milagre do maná, onde Deus dava para aquele povo no deserto, chegou um momento que aquele povo olhou para Moisés e falou assim: Moisés, nós não queremos mais esse maná que Deus está dando para nós não. Olha a ingratidão. Nós queremos carne, Moisés. Moisés, lá no Egito nós comíamos pepinos, cebolas, nós comíamos lá no Egito melancias, peixes. Nós éramos escravos, apanhávamos, mas nós comíamos essas coisas, Moisés. Eles rejeitavam o maná, porque eles não viam um processo com que Deus colocava aquilo na vida deles. Pastor, o senhor quer nos ensinar essa noite, pastor? Que mesmo eu não vendo o agir, o trabalhar de Deus na minha vida, eu não vendo o agir de Deus, eu tenho que confiar que Ele está trabalhando na minha vida, pastor? É isso mesmo. Você não vai ver, muitas das vezes, o processo do milagre. Mas se você crer, eu quero que você entenda, você vai viver milagres. Eu não sei você, mas eu tenho um pensamento. Eu pouco me importo a forma que Deus ele vai fazer. Pouco me importa. Se Deus ele vai usar um crente, vai usar um ímpio. Se Deus vai usar um anjo. Se Deus vai usar um demônio. Pouco me importa a forma que Ele vai fazer, porque a forma que faz é Ele. Acontecendo na minha vida um milagre, eu estou feliz com Deus. Eu posso todo dia acordar de manhãzinha e eu sair da tenda e eu ver o maná já lá fora, e eu pouco me importar se caiu do céu ou se nasceu da terra. Sabe o que eu importo? É que Deus ele fez um milagre na minha vida. Existe um versículo na Bíblia, que esse é um dos versículos muito intrigantes. E algum tempo na minha vida eu me debati muito com esse versículo. É onde Jesus, em um certo diálogo dele com Tomé, naquele diálogo onde o Tomé, ele duvida que Jesus ressuscitou, porque quando Jesus ele vai aonde os discípulos estão reunidos, nesse momento Tomé não estava. O momento onde a Bíblia fala que Jesus ele transpassa a parede, ele não entra pela porta, ele transpassa pela parede, depois de ressuscitado já. E a Bíblia fala que quando Tomé chega, os discípulos anunciam: Tomé, o mestre ressuscitou, Tomé. Ele veio aqui onde nós estávamos, Tomé. E a Bíblia fala que Tomé olha para os outros e fala: o quê? O mestre ressuscitou? Papo, duvido. Só acredito se ele aparecer e ele mostrar as marcas do prego e dos cravos em suas mãos. A Bíblia fala que enquanto Tomé está falando, Jesus novamente aparece. Jesus ele aparece e fala: Tomé, olha aqui as marcas dos pregos, Tomé, você está vendo? Nesse momento Tomé ele acredita, realmente tem marcas de furo, de prego na mão do mestre. E a Bíblia fala que na conclusão do diálogo, Jesus olha para Tomé e fala assim: Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurado aqueles que não viram, Tomé, mas creram. Tá bom. E por muito tempo, esse versículo eu fiquei brigando com esse versículo. Sabe por quê?
Nós somos uma igreja, nós somos pentecostais. Glória a Deus por isso. Nós cremos em anjos. Nós cremos que existem demônios. Nós cremos em revelações. Todos os dons da Bíblia, essa igreja ela crê. Nós cremos em tudo. Nós cremos o que a Bíblia fala sobre manifestação do Espírito Santo, dom, visão. Eu creio que Deus ele abriu uma vermelha. Eu creio que Jesus ele nasceu de uma virgem. Tudo que a Bíblia fala nós cremos. E como qualquer outra pessoa que busca a Deus, sabe qual foi o meu desejo? Eu queria ser aquele cara que em todo lugar eu estou vendo anjo. Que eu possa ouvir a voz de Deus. Ou que eu pudesse ser pelo menos igual Moisés, de ver ali Deus de costa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu nunca vi anjo. Eu já vi demônio. Mas eu nunca vi anjo. Eu nunca vi Deus. A verdade, eu nunca vi Deus na minha frente. Jesus, eu nunca vi. Sempre senti a preciosa e gloriosa presença dele. Mas nunca ele se manifestou assim daquela forma tão poderosa de eu ver pé, ver mão, ver olho. Nunca vi isso. Já senti o perfume. Em um dos meus testemunhos, uma das vozes que eu ouvi, e eu sei muito bem discernir qual foi a voz que eu ouvi. No começo da minha caminhada cristã, eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus. Alguns aqui já conhecem, mas só para aqueles que não conhecem, um certo dia na nossa igreja de domingo, dia de domingo, a nossa Santa Ceia era pela manhãzinha na nossa igreja. Pela manhãzinha da Santa Ceia. Os membros iam de manhãzinha, segundo domingo do mês, e ceiar na sede. E nesse dia, eu tinha ido dormir tarde, participando de vigília. E eu fui para casa. E eu fui dormir. E o horário da nossa Santa Ceia sempre foi 8h30 da manhã. E quando eu estava dormindo na minha cama, entre 8 horas da manhã, não tinha colocado despertador, entre 8 horas da manhã, eu senti um ser sentando na minha cama, e esse ser falou com uma voz que não existe outra voz no mundo parecida com essa voz. A voz mais bonita não se compara. Essa é a verdade. Mas essa voz falou dessa forma para mim: Sansão, acorda, está na hora. Eu tenho discernimento, isso aconteceu muito tempo atrás na minha vida. Eu tenho discernimento que essa voz foi do Espírito Santo de Deus. Mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Aquela voz que a Bíblia fala, que é como o som de muitas águas. Aquela voz que quando o povo de Israel falou para Moisés assim: Moisés, só tu sobe no monte e ouve a voz de Deus, nós queremos também ouvir. E Deus chega lá para Deus e fala assim, Moisés chega para Deus e fala assim: Deus, o povo está me imprensando lá embaixo do monte, falando que eu sou o queridinho, que só eu subo aqui, ouço a tua voz, desço e anuncio aquilo que o Senhor falou para eles. Eles querem ouvir tua voz, Deus. Aí Deus, tá bom, quer ouvir minha voz? Vai lá, Moisés, manda eles se prepararem. Manda eles se santificarem. Não quero ninguém tendo relações com a sua esposa, não quero nada. Todos os excrementos, a Bíblia fala isso, todos os excrementos do deserto, do arraial. Eu quero o arraial limpo nesse dia, Moisés. Tal dia eu vou descer lá no monte. Manda eles ficarem só no sopé do monte. Não manda subir não, que é muita gente. Manda ficar só no sopé. Moisés ele desce e anuncia isso para o povo. Olha, assim, 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 Deus vai falar. No dia marcado, todo mundo está lá no sopé do monte. Quando de repente a Bíblia fala que uma nuvem começa agora a encobrir aquele monte. Uma nuvem começa agora a encobrir aquele monte. E agora começa a se ouvir um som. A Bíblia fala um som como de muitas águas. Aquelas pessoas que estavam no sopé do monte colocam agora a mão no ouvido, porque não conseguem ouvir tamanha é o estrondo daquela voz, ao ponto de gritar para Moisés: Moisés, fala para o Senhor que nós não queremos mais ouvir. Não, Moisés, não estamos aguentando. Aí Deus se retira do monte.
Mas eu, como pentecostal, sempre quis ver essas coisas, mas algumas coisas Deus ainda, pode acontecer que faça, mas ainda não me privilegiou. Pastor, pelo fato de você nunca ter visto Cristo, ouvido a voz de Deus, ou não visto nenhum anjinho sequer, pastor, o Senhor continua acreditando que Deus é Deus e Deus trabalha para aqueles que nele esperam, pastor? Acredito. Eu acredito. Eu acredito que Ele é Deus. Eu acredito que Ele está trabalhando. Eu acredito que não existe outro Deus igual a Ele. Eu acredito que Ele vai voltar para buscar a igreja, os santos remidos. Eu acredito em tudo que a Bíblia fala que existe. Eu acredito. Tá bom? Então, em nome do Senhor Jesus, comece a acreditar que Deus está fazendo coisas na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Você não está vendo com os teus olhos, mas o oleiro, ele está ali trabalhando, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. E segundo, você tem que entender uma coisa. Muitas das vezes Deus, olha só, Deus ele trabalha em silêncio. Pastor, Deus ele trabalha em silêncio. Muitas vezes Deus ele trabalha em silêncio, tá bom? Me acompanhe em nome de Jesus. Deus não para o seu trabalho, mesmo quando você não ouve a voz dele. Jonas 2, versículo 1 ao 10 diz assim: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. E o Senhor Deus deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. A Bíblia conta a história desse profeta chamado Jonas. Eu não sei você, mas deve ser agoniante. Tu está dentro de um estômago de um peixe. Deve faltar o fôlego lá dentro. Que agonia. E não é passar 1 hora, 2 horas, passar 3 dias dentro da barriga de um peixe. E o peixe desce às profundezas do oceano, do abismo, e lá está Jonas, aonde não se ouve nenhuma voz, aonde não se ouve nada da parte externa. A parte externa é depois do mar, lá no fundo, não tem nada não. Mas sabe o que a Bíblia fala? Que lá no ventre do peixe, Jonas decidiu orar. Jonas decidiu buscar a face de Deus. E é claro que eu já ensinei para essa igreja, mas eu repito, que o ato de nós buscarmos a Deus, tá bom? Deve ser algo comum na nossa vida. O ato de nós nos lançarmos aos pés de Cristo e buscarmos Ele, tem que ser algo normal, tem que ser algo recorrente. Mas eu entendo, como experiência própria, tá bom? Experiência própria, que eu aprendi, que eu tenho que orar a Deus em todos os momentos, glória a Deus, nos momentos bons, mas também nos momentos ruins. Isso é minha experiência. Já teve orações que eu fiz, palavras que eu declarei, que Deus ele respondeu em alguns dias. Teve orações que eu fiz que demorou 20, 15 dias para Deus responder. Já teve orações que eu fiz que demoraram menos de um dia, e Deus foi lá e me respondeu e fez aquilo que eu pedi para Ele. Mas pasme, já teve orações que eu fiz, aonde a única coisa que eu escutei da parte de Deus, sabe o que foi? O silêncio. Já teve orações que eu fiz que a única coisa que eu escutei da parte de Deus, sabe o que foi? Foi o silêncio. E eu, como homem, não vou mentir para você essa noite. Eu quero ver o agir de Deus. Eu quero ver o trabalhar de Deus. Eu quero orar e as coisas acontecerem. Quando Deus, Ele falou comigo através do silêncio, eu não achei bom. Como homem, não.
Como homem, eu falei, Deus, mas o Senhor poderia mover só alguma coisinha aí para me ajudar? Não, Deus. E sabe como Deus permaneceu? Calado. Eu lembro de uma experiência que eu tive com Deus, quando a minha esposa, ela engravidou do primeiro filho. E como todo pai de primeira viagem, quando a mulher engravida do primeiro filho, você cria todas as expectativas do mundo. Você vai lá, se é filho homem, você já começa a pintar o quarto de azul. Se é filha mulher, você já começa a pintar o quarto de rosa. E não foi diferente comigo. Todo bobo, né? Pelo menos eu, quando a minha esposa ficava grávida, tinha uma vida de princesa. Levava comida na cama, fazia toda hora vitamina. Eu lembro que uma das vitaminas que eu dava muito para ela era beterraba com cenoura. E nós falava assim para o neném nascer corado. Mas na primeira gravidez dela, tá? Nós nessa expectativa do neném vir, já começamos aí a preparar algumas coisas. Aconteceu de uma certa madrugada, minha esposa começar a sangrar. Uma certa madrugada ela começou a sangrar. Sabe o que eu fiz? De moto ainda, não tinha nem carro nessa época. Peguei a minha moto com a minha esposa, maternidade. Chegamos lá pela manhã na maternidade. Quando eu cheguei lá na maternidade, os médicos que nos atenderam, já viram o estado da minha esposa, que não estava igual as outras ali do corredor, era mais grave. Já encaminharam ela ali para dentro de uma sala. Aquela mulher que já teve filho sabe o que eu vou falar, que eles fazem um exame chamado exame do toque. E agora, aquele médico, ele vai ali com a minha esposa, eu ali acompanhando tudo. E quando ele começa a fazer todos os procedimentos lá, exame do toque, vai lá e coloca agora aquele aparelho que dá para ouvir o coração do neném. E quando de repente ele olha para mim, para minha esposa, ele fala assim: eu coloquei aqui o aparelho para ouvir o coração do bebê, eu não estou ouvindo o coração dele. E ele vai para lá, vai para cá, tenta achar uma posição. E ele fala de novo: olha, nós não estamos ouvindo o coração do neném. E ele anuncia uma notícia muito ruim. E ele fala assim: o neném que está dentro da tua barriga está morto. E agora começa a fazer a papelada para enviar minha esposa agora lá para estar numa sala de curetagem, onde tem que recolher o neném de dentro dela. Para minha esposa naquele momento, o chão dela caiu. Eu querendo ser ali a pessoa mais firme, porque dois com o chão caído aí ficava mais difícil. Eu querendo ser mais firme, permaneci ali. Não, amor, vamos fazer esses procedimentos. Deus sabe todas as coisas. Eu lembro que nós estávamos no corredor ali esperando o procedimento de curetagem. Chegou um momento que eu olhei para minha esposa e falei assim: amor, é o seguinte, eu não estou confiando muito nesses médicos não. Eles falaram aí, olharam para cá, para lá, mas não estou confiando não, vamos sair. E naquela manhã nós fugimos da maternidade. Esperemos o segurança que fica lá na porta sair. Quando ele saiu, nós passamos para trás, fomos embora. Eu falei: amor, nós vamos numa clínica particular, tá bom? Eu não estou acreditando que esse médico está falando não. Naquela mesma manhã, fugi da maternidade, fomos numa clínica particular, eu e a minha esposa. Não falamos nada para a médica que nós tínhamos saído de maternidade, nada. E sabe o que eu estava fazendo? Orando a Deus, falando: Deus, aquela palavra que o médico disse é mentira, eu creio nisso. Eu vou fazer um exame pago agora e nós vamos escutar o coração desse bebê. Eu lembro que nós fomos nessa clínica particular, entramos para dentro do consultório. E agora a médica, como é particular, sempre o atendimento é excelente. Ela ri para cá, ri para lá, né? E ali vai mostrar o neném ali naquele mini computador para nós. E nós não falamos nada. Eu lembro que ela agora começou a fazer o procedimento de ver o neném e ver e escutar o coração. E aquela médica que antes estava sorrindo e feliz, ela começou a ficar séria. Eu comecei: meu Deus, será? E ela começou a ficar séria. Ela falou assim para minha esposa: eu queria falar uma coisa não muito legal para vocês. Eu estou tentando ouvir as batidas do coração do neném e não tem batidas.
o neném está morto. Eu aconselho vocês a correrem para a maternidade. Naquela manhã eu saí ali daquela clínica particular e vim para minha casa. Já de tarde. E eu lembro que a minha esposa, ela vinha na moto chorando. E eu vinha já quase me quebrando também. Não chorando na frente dela para ela não ver. Mas eu vinha orando a Deus. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei em casa. E eu, com a minha esposa, entramos para o quarto. E deu um negócio em mim, falou assim, ora. Me deu, vamos se dizer assim, uma ousadia naquele momento. E eu lembro que a minha esposa estava sentada na cama. E eu peguei na barriga da minha esposa e comecei agora a orar. Mas a minha oração, não foi essa oração fraquinha não. Foi uma oração poderosa. Eu reivindiquei tudo aquilo que eu conhecia da Bíblia. Usei autoridade em nome de Jesus. Usei autoridade pela fé. Tomei posse. Fiz aquela oração de poder. De poder. Esperando que pelo menos eu ia sentir um chute do bebê. Sabe o que aconteceu? O bebê não chutou. Depois que eu terminei aquela oração, eu queria escutar pelo menos um vento passar dentro do quarto. E eu não escutei um vento passar dentro do quarto. Mas depois da minha oração poderosa, o que eu pude escutar da parte de Deus foi um silêncio ensurdecedor. Eu tive discernimento naquela manhã que minha oração não tinha sido atendida. Mas eu orei com poder. Mas eu ouvi apenas o silêncio de Deus. Depois que eu ouvi o silêncio de Deus, sabe o que eu fiz? Eu e minha esposa. Nós começamos a nos conformar com aquilo que Deus estava fazendo naquele momento. E nós começamos a falar um para o outro. Tudo está sob o controle de Deus. Numa quarta-feira eu falei, amor, não vamos hoje ainda para a maternidade, não tem culto hoje. Vamos para o culto? E eu lembro que nós fomos para o culto numa quarta-feira. Eu lembro da minha esposa pegando a oportunidade, cantando um louvor na oportunidade, com o neném morto dentro da barriga dela. No outro dia, eu fui de novo para a maternidade. E lá na maternidade fez todos os procedimentos que tem que se fazer quando o neném está morto. Curetagem, o nome é esse. Mas sabe qual foi o meu pensamento da minha esposa? Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Mesmo eu não entendendo, eu decido acreditar e confiar que o Senhor sabe tudo e o Senhor sempre tem coisas boas para a minha vida. Mesmo eu não escutando a tua voz. Porque no dia do culto Deus não usou nenhum profeta para falar comigo. Pessoas mais próximas sabiam, nem todos sabiam ainda. Mas sabe o que eu entendi depois dessa experiência? Que Deus, Ele trabalha no silêncio. Que quando nós não estamos escutando aquela voz poderosa, Deus, Ele está trabalhando. E eu sempre entendi uma coisa com Deus. Se você pegar isso para a tua vida, que ao invés, isso é para crente, que ao invés de você, no momento de dificuldade, resmungar ou murmurar, decida adorar. Eu aprendi um tempo da minha vida. Ao invés de você murmurar, resmungar, decida a adorar. Foi o que a minha esposa fez num dia de quarta-feira em um culto. Ela adorou a Deus com o neném morto dentro da barriga dela. Sabe o que Deus, tempos depois, Ele fez na minha vida, na vida da minha esposa? Deus, Ele mostrou o seu poder. Falando que aquele sonho que eu tinha de ser pai e ela ser mãe, não tinha morrido. Que eu não sei explicar, essa é a verdade, o porquê. Não me pergunte, pastor, por que Deus quis dessa forma? Não sei. Eu só sei depois o resultado.
Depois do resultado, minha esposa ficou grávida de novo. Primeiro foi a Letícia, glória a Deus. Está por aí, não sei onde está por aí, glória a Deus. É uma benção do Senhor Jesus Cristo. Logo depois de 3 anos, Deus ele me deu a graça de ser pai de um menino, que é o Gustavo. Está por aí também. Sabe o que eu fiz? Deus, eu não sei como é que o Senhor, não sei qual era aquele propósito, não sei porquê, não sei. Só decido acreditar na forma que o Senhor trabalha, e que o Senhor fez foi melhor para a minha vida. E eu me alegrei apenas com o resultado. Sabe qual é o resultado hoje? Eu vou para minha casa, e tem noites que antes de dormir eu vou no quarto dos meus filhos, eu coloco a mão na cabeça deles e abençoo eles. E eu agradeço a Deus pela bênção e pela dádiva que Ele fez na minha vida. Pastor, o Senhor um dia colocou culpa em Deus por isso acontecido? Nunca! Deus, Ele nunca é culpado de nada. Sabe por quê? Porque sempre Deus, Ele faz as coisas certas. Mesmo quando eu não entendo, mesmo quando é uma fatalidade. Pastor, é uma fatalidade, pastor. Deus, Ele faz o certo. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa noite, o conselho que eu te dou é sempre buscar a presença de Deus. Porque eu sei que Deus, Ele responde. Porque está na Bíblia. Deus responde com fogo, Deus responde com vento, Deus responde com profeta, Deus responde na sua palavra. Deus, Ele responde. A Bíblia fala assim, olha, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Então, quando nós buscamos, Deus, tá bom? Ele responde. Mas num dia que Ele não responder, ou Ele responder de uma forma diferente que você não entenda, porque um dia o Elias, ele está diante dos profetas de Baal, e o Elias ora a Deus e manda que Deus faça descer fogo do céu. E a Bíblia fala que aos olhos de Elias e daqueles profetas de Baal, fogo cai do céu e come o holocausto. Deus respondeu Elias, mas a Bíblia fala mais para frente que um dia o Elias, fugindo de uma rainha chamada Jezabel, ele vai se esconder dentro da caverna. E lá ele começa a orar a Deus. E a Bíblia fala que Deus vai falar com Elias. Mas de uma forma meio inusitada. A Bíblia fala que quando Elias está orando, de repente vem um vento muito forte. O vento vem derrubando tudo. E ele olha as árvores de fora da caverna, estão tudo caindo. Um ventão. Aí a Bíblia fala, mas Deus não estava naquele vento. Vem tempestade, acabando com tudo, mas Deus não estava naquela tempestade. Por último, a Bíblia fala que vem uma brisa. Aqueles que já foram no litoral, em Santarém. A Mariela está ali, ela foi em Santarém na orla de Santarém. Sopra uma brisa tão gostosa à noite. A Bíblia fala que uma brisa suave passa na caverna de Elias. Aí sabe o que a Bíblia fala? E Deus estava naquela brisa. Então tem vezes, tá bom? Que Deus ele vai falar de uma forma bem inusitada conosco. Às vezes nós nem entendemos, tá bom? Nem entendemos. Nós temos que acreditar em nome do Senhor Jesus. Eu lembro de uma experiência, não comigo, mas eu lembro de uma experiência de alguém passar uma profecia para outra pessoa em línguas estranhas. E depois o irmão falou, não tem um dom de interpretar, e agora? Vai orar. Mas Deus ele faz dessa forma. Deus ele fala através do silêncio, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, tá? Deus ele fala através do silêncio. Então, se alguma coisa na tua vida fala assim, pastor, está demorando, pastor, ainda não aconteceu, pastor, parece que Deus ele tá dormindo, pastor, parece que Deus não está no meu barco não. As ondas estão batendo para um lado, batendo um para o outro, parecendo, tá até parecendo que o barco ele vai afundar. Foi o que aconteceu com os discípulos. E vento de um lado, e vento do outro, e tempestade de cima, e o vento parece que vai afundar. Mas em dado momento, um discípulo lembrou, epa,
O mestre não está dentro do barco? Jesus, ele não está dentro do barco? E um pergunta para o outro, mas aonde? Lá no porão. Vai acordar ele. Alguém desce lá no porão, mestre, o barco vai afundar, mestre. Os ventos batem de um lado para o outro, mestre, faz alguma coisa. A Bíblia fala que Jesus acorda resmungando. Ficou brabo, em outras palavras, porque acordaram ele no melhor sono. Banda de povo de pouca fé. E ele sobe para cima da proa, daquele jeito, meio acordado, meio dormindo. Mas quando ele olha para aquela tempestade, olha para aqueles ventos, ele dá apenas uma palavra. E a palavra dele sabe qual é? Vento, aquieta-te. Mar, aquieta-te também, mar. E a Bíblia fala que quando Jesus ele lança essa palavra, os ventos se acalmam. O mar fica relax. Parece que não está velejando nada em cima dele. E a Bíblia fala que Jesus ele estava no barco. Eu quero que você entenda uma coisa essa noite no nome de Jesus. Se Jesus ele estiver no teu barco, pode vir a tempestade, pode vir os ventos, pode até parecer que vai afundar, mas em dado momento, ele vai dar apenas uma ordem. Ele vai lançar apenas uma palavra. Porque o trabalhar e o agir de Deus, em muitos casos, ele não precisa, na realidade Deus ele não se esforça para trabalhar. Se esforça não. Lá no Gênesis, Deus ele faz tudo pelo poder da palavra. Olha, aconteça isso, aconteça aquilo. Dá ordem para que outras coisas formem outras coisas. Relva, cria aí flores, alimentos. Deus ele não se esforça para trabalhar. Então uma palavra de Deus na nossa vida é o suficiente para que tudo volte à normalidade e nós possamos viver o milagre que Deus ele tem para nós, tá bom? Você só tem que crer e acreditar que Jesus está lá. O porão é lá embaixo. Nós estamos aqui velejando. Você olha e não consegue ver Jesus, porque ele está nos discípulos, ele estava lá no porão, tá bom? Mas eu quero que em nome do Senhor Jesus Cristo, tem um versículo do apóstolo Paulo, e eu acho esse versículo muito bonito e eu trago para a minha vida, quando o apóstolo Paulo ele diz dessa forma: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e aquilo que ainda não desceu ao coração do homem, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você consegue entender? Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que ainda não chegou no meu coração, a Bíblia fala, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero que você entenda que nem sempre você vai olhar e dar de cara com o milagre, porque o milagre às vezes ele pode estar escondido. Pastor, o milagre ele pode estar escondido, é Jesus olhando para Pedro e falando assim: Pedro, eu e tu tenho que pagar imposto. Como é que nós vamos fazer isso, Pedro? Pega uma vara de pescar e um anzol e joga o anzol no mar. Porque quando tu jogar o anzol no mar, vai vir um peixe. Dentro da boca desse peixe vai ter uma moeda, vai ter um start, a Bíblia fala. E essa moeda, ela pode pagar o imposto por mim e por ti. Sabe onde é que estava o milagre? Embaixo do mar, na boca de um peixe. Quando a Bíblia ela fala sobre semeadura, a Bíblia ela fala assim: olha, não pode um grão de trigo, ele cair na terra e ele ficar na superfície. Porque se ele ficar na superfície, ele não vai conseguir nascer um galho de trigo. Mas o que tem que acontecer? A Bíblia fala que esse grão de trigo, ele tem que cair. Quando ele cai na terra, ele morre embaixo da terra. Ele morre. Mas alguns dias depois, ele revive.
e agora ele revive para ser um grande galho de trigo. Às vezes você passa e não está vendo, mas o grão ele está lá embaixo. E está nascendo algumas raízes nele. Vai chegar um momento que você vai conseguir ver. Quando você conseguir ver, o milagre já aconteceu. Mas enquanto você não está vendo, você tem que confiar e crer que ele está lá embaixo produzindo raízes, tá bom? Esse é o nosso papel. Se você agir dessa forma, pode ter certeza, Deus ele vai te abençoar muito nessa terra. Aquilo que eu sempre ensino para essa igreja, e eu ensino novamente essa noite. O apóstolo Paulo ele fala dessa forma, que nós, igreja, já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Nós já fomos. Eu aprendi um tempo na minha vida uma coisa, que tudo aquilo que tem de bênção para a minha vida, que Deus já separou para a minha vida, já aconteceu no mundo espiritual. Já está lá. Já está realizado. Sabe o que eu tenho que fazer apenas? Primeiro é crer e acreditar que está lá. E segundo é trazer a existência para esse mundo físico. Eu creio que está lá. Aí eu trago a existência e vivo uma realidade na minha vida. Comece a viver a tua vida dessa forma. Uma das coisas que o crente ele tem que andar é por fé. Existem dois sentidos de olhar na Bíblia, é a fé e a visão. Quando você enxerga pela visão, você vê aquilo que está acontecendo no momento. Mas quando você olha por fé, você vê lá na frente. E olhar por fé é ver aquele milagre, aquela bênção já concretizada e realizada na tua vida, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então, em nome de Jesus, essa noite, se Deus está bradando a voz dele para ti, falando contigo, tá bom? Glória a Deus, tá bom? Mas se você tem orado, e você ainda não conseguiu uma resposta que você quer, continue acreditando que Deus ele vai fazer o melhor para você, tá bom? E só para concluir essa parte, nós queremos sempre ouvir um sim de Deus. Nós queremos sempre ouvir uma aprovação de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa essa noite. O não de Deus também é resposta. Tá bom? Quando você pede algo de Deus e Deus diz não, Ele está respondendo também. Porque nós somos, imediatistas, nós queremos a aprovação,